Olá, meus irmãos seminaristas, uma boa noite. Nós estamos dando início à nossa aula desta segunda-feira e vamos entrar em outros tópicos referentes à nossa disciplina de liderança. Já falamos na aula passada acerca de alguns tópicos referentes a esta aula. Portanto, vamos dar prosseguimento. Quando nós falamos sobre liderança ao estilo de Jesus, nós anunciamos na aula anterior alguns itens que são inerentes ao estilo cristão de liderança, baseados nos ensinos do Mestre Jesus. Por exemplo, o primeiro item que nós falamos foi que os líderes que vivem segundo os ensinos de Jesus, eles não se preocupam com estatísticas, ou seja, eles não estão preocupados com números. No caso dos pastores das igrejas, eles, embora tenham aquela vontade de ver sua igreja repleta de membros, cheias de membros, ativos. Eles, entretanto, não se preocupam com o número, porque este número não compete somente a ele, mas, acima de tudo, é uma competência do Espírito Santo de encher a igreja, de encher o templo, através do convencimento de que o crente, de que o cristão, ele deve ser levado a cultuar a Deus, não somente no seu lar, não somente na sua vida diária, mas particularmente o culto coletivo, que é o culto no templo. Então, esses líderes, eles não se preocupam com estatística. Segundo lugar, eles amam no coletivo, mas também amam no individual. Aquilo que nós falamos com respeito ao líder, que ele ama toda a sua igreja, ele ama todo o seu povo, mas individualmente ele também dispensa esse mesmo amor para com os seus membros, ou as suas ovelhas, indistintamente. Terceiro lugar, ele dá segurança aos liderados, ele transmite segurança no seu procedimento, na sua palavra, nas suas ações em relação à sua coletividade. Ele transmite segurança. É uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, e transmite essa coragem, e transmite essa fé aos seus liderados. O outro item é que eles têm as ovelhas em primeiro lugar. O pastor, ele deve primar pelo cuidado com relação às suas ovelhas, a manutenção das ovelhas, a alimentação das ovelhas, a orientação das ovelhas. Então, ele tem as suas ovelhas em primeiro lugar. Daí a gente não pode afastar a ideia de que a família do pastor é também sua ovelha, não é? Então ele cuida da família e ele cuida das ovelhas na igreja. Em quinto lugar, nós observamos que o item é: vivem se movimentando em função do rebanho. Isto é, o líder, tudo que ele faz, tudo que ele age em função do rebanho, ou seja, da coletividade ou dos seus liderados. O seu pensamento está sempre voltado para fazer o melhor para o rebanho ou para os seus liderados. O item 6 fala sobre o relacionamento, ou seja, o líder tem que ter um relacionamento equilibrado com as suas ovelhas. Isto é, ele não deve fazer distinção entre uma ovelha e outra ovelha. Aquele que é melhor, aquele que ele acha que tem mais contato com ele. Não, pelo contrário. O líder, segundo os preceitos bíblicos, ele, como pastor,
ele tem que ter esse relacionamento com as suas ovelhas, com os seus liderados na igreja, de uma mesma forma ou no mesmo nível. Então, observem que, além desses itens aqui apresentados para um bom líder, ou no caso, um bom pastor, nós temos também aquelas qualidades que nós mencionamos, por exemplo, destacando a coragem, a bondade, o romper com os costumes, a generosidade, a sinceridade, o perdão e o poder, sobre o qual nós vamos agora mencionar essas características, essas qualidades de um bom pastor. Por exemplo, quando nós falamos em coragem, o que é coragem? Coragem é a energia diante do perigo. Jesus demonstrava coragem com o seu exemplo. Então, as ovelhas ou os liderados devem observar no seu líder essa qualidade primordial, que é ter coragem. No capítulo 2, no versículo 13, trata sobre aquele momento em que Jesus, né, subiu a Jerusalém, próximo à Páscoa, e lá no templo, né, ele encontrou aqueles que vendiam animais, aqueles que cambiavam, né, assentados, de uma maneira até desrespeitosa com o templo. E aí ele se mune de um azorrague, que no caso era um chicote, né? Um chicote era muito conhecido no passado, um azorrague, um chicote com alguns tinham pontas, né, de couro, tinha tiras de couro e nas pontas dessas tiras tinham algum pedaço de ferro ou bolas de bronze. Eles faziam isso para açoitar as pessoas. Jesus se mune de um azorrague. Inclusive o texto diz que, e tendo feito um azorrague de cordéis, exatamente esse tipo, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Lá em João 8,46, Jesus também dá uma demonstração de que, como líder, ele enfrentava as situações demonstrando que não tinha medo. No caso da mulher adúltera, por exemplo, ele enfrenta os seus algozes, ou seja, aqueles que estavam incitando a violência contra aquela mulher presa em adultério, e se dirigindo a Jesus, eles apresentam, e no versículo 4 e 5 do capítulo 8 diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso aí, eles estavam querendo afrontar a Jesus. Por que afrontar a Jesus? Porque na lei, lá em Levíticos, no capítulo 20, lá em Deuteronômio também, no capítulo 22, mostra que os adúlteros apanhados no próprio ato deveriam sim ser apedrejados. Mas isto está falando dos adúlteros, a mulher e o homem. Ambos foram pegos em adultérios. Então eles deveriam ser punidos com a morte. Aqui eles levam só a mulher. Aonde estava o homem? Jesus corajosamente se insurge contra eles, mostrando-lhes que eles estavam errados, quando ele diz para aqueles que lá estavam:
aqueles que não têm pecado sejam os primeiros a tirarem pedras. E eles, observando que estavam sendo repreendidos, foram embora e deixaram a mulher. Então, isso é coragem. Muito bem. Então, baseado nisso que a gente falou sobre a coragem, nós vemos que o nosso livro traz para a liderança alguns princípios. O primeiro princípio diz que Jesus foi confirmado como líder antes de poder liderar. Baseado nisso, irmãos seminaristas, o mesmo deve acontecer conosco. Nós devemos nos preparar, nós devemos ter capacidade, nós devemos nos entregar à missão que Cristo nos outorgou como cristãos, para que, ao sermos observados, sejamos confirmados, mesmo antes, né, de podermos liderar. Devido à grande necessidade do trabalho eclesiástico, nós vemos que muitas pessoas são chamadas para liderar determinados grupos, mesmo sem serem confirmados. O que acontece? A maioria dessas pessoas, elas não se estabilizam como líderes. Alguns se estabilizam como líderes porque entendem verdadeiramente qual o propósito de Deus na sua vida. E outros, nem tanto, aí abandonam o grupo, acham o cargo muito pesado e aí desistem. Então Jesus foi confirmado como líder antes de poder liderar. Esse é o primeiro princípio da liderança cristã, segundo o ensino de Cristo. Segundo princípio, líder é aquele que presta reconhecimento aos que o precederam. Aquilo que nós falamos, mostramos na aula passada, Daniel Berg, Gunnar Wingre, Paulo Evas Macalão, Túlio Barros Ferreiras e outros líderes. É reconhecer que hoje, se nós somos líderes, é porque nos espelhamos ou nos orientamos pela vida de alguns outros que nos ensinaram o caminho. O terceiro princípio da nossa apostila sobre liderança diz que, com relação aos pastores, né, que bons pastores conhecem suas ovelhas, porque bons líderes conhecem os seus seguidores. Então vejam, Jesus separou 12. Desses 12, se tornou essa multidão de cristãos que nós vemos no mundo. Mas ele chamou aquelas pessoas certas. Parece que não, mas ele chamou as pessoas certas. E vejam o resultado. Então, nós falamos também, comentamos na aula passada, que o líder é aquele que produz substitutos. Foi isso que Jesus fez. Ele fez exatamente isso. Ele preparou os seus substitutos. No que diz respeito à pregação do Evangelho, no que diz respeito à continuidade do ministério terreno de Cristo Jesus, os discípulos que antes eram discípulos e depois apóstolos, e aí vocês entendem quando eu falo a diferença, quando eu faço, aliás, a diferença entre discípulos e apóstolos. Discípulos são aqueles que aprendem, ou seja, alunos. Apóstolos são aqueles que são enviados, porque isso é o que significa verdadeiramente a palavra enviados ou apóstolos. Então observem que ele fez esses substitutos, ele cumpriu exatamente. O quarto princípio também diz assim: no serviço do Senhor posso ter coragem para enfrentar qualquer batalha de liderança. Qualquer batalha de liderança, eu não vou ter medo, porque no serviço do Senhor, quem é a cabeça é o Senhor. Então eu não tenho que ter medo. Eu não tenho medo de enfrentar qualquer batalha que diga respeito à liderança no trabalho do Senhor. A igreja do Senhor, ele é que é a cabeça, ou seja, ele é que é o comando,
Ele também é o líder da igreja. Então, quando eu trabalho para ele, eu tenho respaldo. Ou seja, eu tenho em quem me espelhar. Eu tenho a certeza de que ele está comigo. Como já mencionamos em Mateus capítulo 28, quando ele dá a grande comissão, ele diz assim, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco. Então é um líder que não falha. Então podemos fazer acertadamente para o Senhor. Então, isso é ter coragem na luta. O próximo item da nossa disciplina no capítulo 5, sobre a bondade. A bondade, que deve ser uma das qualidades do líder, do pastor, é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. No princípio, o princípio de número 5 diz: só um líder verdadeiramente forte pode ser verdadeiramente bondoso. Ele quer dizer, quando o líder é bondoso, ele tem uma alma nobre, generosa, normalmente ele faz o bem. Doa quem doer, enfrente o que enfrentar. Então é isso que ele quer dizer. Só um líder verdadeiramente forte pode ser verdadeiramente bondoso. Esses são os elementos da bondade. Nós vemos aqui, o primeiro é gentileza, é ser gentil, está na nossa apostila. O líder gentil leva em consideração os sentimentos alheios. Isso é muito importante. Ele jamais procura ferir ou rebaixar alguém intencionalmente. Pode acontecer, né? Dele ferir a pessoa ou rebaixar a pessoa, mas sem intenção, por um descuido ou por uma prática que não foi condizente com a prática do verdadeiro líder, porque como ser humano ele é propenso também a errar, pode ser que ele não intencionalmente ele rebaixe ou fira alguém, mas ele normalmente leva em consideração os sentimentos alheios. O segundo é submissão. No sentido bíblico, a submissão à vontade de Deus, da mesma maneira que a palavra mansidão. Então, quando a gente fala de submissão no sentido bíblico, é uma submissão à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos amemos uns aos outros, que nós sejamos atuantes, que nós sejamos constantes na obra do Senhor. Isso aí é vontade de Deus. E da mesma forma também a submissão. O líder que ele é bondoso e que ele leva em consideração a vontade de Deus, por ser submisso a ela, ele também é manso. Nós vemos, por exemplo, na referência de Números, capítulo 12, versículo 3, Deus reconheceu Moisés como sendo o homem mais manso da terra. Olha só, mais manso da terra. O homem mais manso entre todos os homens da terra, Moisés. E como líder, Moisés não deixava a desejar. Ele sempre liderava de uma forma correta, porque ele buscava em Deus. Porque ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, ele estava agradando a Deus na sua liderança. E aí ele anota aqui, Jesus também refletiu essa qualidade submetendo-se à vontade do Pai. Ele poderia ter arranjado um jeito de se evadir, ou seja, de fugir, mas voluntariamente foi para a cruz e recusou as honras dos homens. O próprio Senhor diz assim, olha, ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. E quando ele diz eu mesmo a dou, ele deu a vida em resgate de muitos, conforme está escrito no Evangelho de Mateus. Terceira face desses elementos da bondade é o líder ser aberto ao aprendizado.
ele está sempre aprendendo. Ele não é orgulhoso a ponto de não querer ser aprender ou achar que sabe mais do que todo mundo. Uma pessoa realmente bondosa nunca para de aprender, mantém-se sempre receptiva, quer dizer, ele está sempre pronto a receber, pronto a aprender. O líder, muitas das vezes, aprende com os seus liderados. O pastor aprende muito com os seus membros. Às vezes o pastor, nas suas reuniões, ele recebe alguma informação de algum liderado, de algum membro, de alguma ovelha, que ele traduz aquilo como ensinamento. E aí ele coloca em prática. Muito bem. O capítulo 6, agora, ele fala sobre um outro item importante sobre as qualidades de um bom líder, que é rompendo com os costumes. Existem costumes bons, né? E que esses costumes devem ser mantidos, e existem aqueles maus costumes que devem ser rechaçados, devem ser rompidos. E Jesus, ele rompeu com esse costume, por exemplo, lá no tanque de Betesda. Jesus era um líder, ele se demonstrou líder, demonstrou coragem, e outra coisa, ele rompeu com os costumes nesse momento porque era um dia de sábado. E segundo nós entendemos, e a lei está escrita, que o sábado é um dia sagrado para os judeus. Quer dizer, é um costume dos judeus guardar o sábado. E exatamente no sábado, Jesus se aproxima e diz: queres ser curado? Segundo o versículo 6, ele queria, e então Jesus o curou. Com a sua capacidade de liderar, ele se interpôs entre os costumes da época, que era o sábado ser sagrado, e o doente necessitado. E depois da cura, o homem pegou o leito onde havia estado por tanto tempo e saiu em direção à sua casa. Aqui poderia ter terminado essa história, mas o escritor do Evangelho acrescenta uma informação que explica exatamente o rompimento desses costumes. No versículo 9 ele diz: e aquele dia era sábado. Então vejam bem, nesse momento, né, aquele dia era sábado, e aí, tão logo os líderes religiosos ficaram sabendo da cura, não se detiveram um instante sequer para se alegrarem, nem agradeceram a Deus por ter realizado algo tão extraordinário no meio deles. Ao contrário, ficaram zangados e disseram ao homem: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Vejam só, os falsos líderes, no lugar deles se alegrarem, eles procuraram um meio de denegrir, tentar denegrir a imagem de Jesus, não é? Quando disseram para ele: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ora, a pessoa que fora curada, a pessoa durante 38 anos sendo escravizado por uma enfermidade, chega Jesus e realiza o milagre, ele quer saber se era sábado, se era domingo. Então, o verdadeiro líder rompe com os costumes. Então, o que é costume? Os costumes são as regras sociais resultantes de uma prática reiterada de forma generalizada e prolongada, o que resulta numa certa convicção. Então aí é onde está a definição ou conceito de costumes. O verdadeiro líder coloca os interesses das pessoas na frente das tradições. Isso aí é o princípio número 6 que está na nossa apostila. Como eu falei, existem costumes que são importantes, costumes, regulamentos, isso aí é normal entre os homens para que se obedeçam regras. Agora, que essas regras, mesmo sendo rígidas, mas elas não devem jamais ultrapassar os limites do bom senso, o caso que nós relatamos anteriormente. Então, o verdadeiro líder, ele coloca os interesses das pessoas
na frente das tradições humanas. Quer dizer, entre o costume do sábado e a cura, em primeiro lugar, a cura. O nosso escritor, ele fala, por exemplo, quando uma nova congregação ou denominação se forma, muitas vezes é porque seus membros se sentem decepcionados com a igreja da qual saíram, por acharem que ela se tornou muito rica, muito impessoal, e que já não se importa mais com os indivíduos, que só funciona à base de regras e regulamentos. Pode ser que sentiram que suas igrejas estavam preocupadas em arrecadar dinheiro para encher os cofres e sustentar seus programas, mas nem um pouco interessada em alimentar suas ovelhas. Então vejam só, existem igrejas que crescem, como é comum a igreja crescer. Mas no caso da sua liderança, deve permanecer como dantes, quando a igreja era pequena, se importando com os membros, colocando acima de tudo os interesses das pessoas, não em detrimento com o que a Bíblia diz, mas os interesses principais, os interesses básicos da pessoa, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Muitas igrejas que cresceram muito. Eu conheço igrejas com milhões de membros no Brasil. Igrejas com milhões de membros. Essas igrejas, elas criam departamentos, equipes. E essas equipes, esses departamentos, essas associações dentro da própria igreja, dirigida por líderes, pastores, que tenham a mesma diretiva do seu pastor presidente ou do seu bispo, como nós falamos. Então, essa mentalidade de liderar segundo os ensinos de Cristo deve ser perpassada para esses líderes, no caso, entre aspas, subordinados, para que eles façam o papel de verdadeiros pastores no cuidado com o rebanho que cresceu muito. Aí existem pessoas que se acham melindradas, pessoas que se acham menosprezadas por agora viverem numa igreja grandíssima, numa igreja rica, e que aí se sentem tão relegadas a segundo plano, a terceiro plano, que se mudam para igrejas menores. Essas pessoas, elas devem sim, se sentem-se incomodadas, devem sim pedir carta de mudança, vai na paz, fala com o seu líder e tal, e vai para outra denominação, outra igreja menor, se for o caso, mas desde que não leve consigo a mágoa, o pensamento de que aquela igreja que cresceu muito está lhe desprezando. Pelo contrário, isso aí tudo diz respeito a uma liderança salutar, uma liderança ideal para as igrejas. E o pastor presidente, o pastor líder, né, ele deve se preocupar com isso aí. A liderança, ela visa também um outro aspecto, que é o capítulo 7, que fala sobre a generosidade. Então, o que é generosidade? Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Ele anota aqui um acontecimento, por exemplo, que ilustra a atitude generosa de Jesus Cristo, é o episódio onde ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Está em João capítulo 6, versículo 10 a 14. É o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos, o que indica a profunda impressão que causou nos crentes da igreja primitiva, que foi o alimentar, servir a refeição para aquelas 5.000 pessoas famintas que acompanhavam o Senhor Jesus para ouvirem as suas prédicas ou o seu discurso. Nós dizemos que Jesus, ele tinha milhares de discípulos, muitos discípulos. Ele tinha os 12 que compõem mais tarde o colégio apostólico, aqueles que
que ele estava preparando para liderar no futuro próximo o povo, mas também ele era seguido por multidões. Observe que em todos os evangelhos isto aí é bem claro. E uma grande multidão o seguia, e as multidões o seguiam. Isso sempre são palavras dos evangelistas. Jesus tinha que, nesse momento, entender e ver a necessidade do povo. E aqui ele viu qual era a necessidade da multidão no momento, a alimentação. E ele propicia, né, essas 5.000 refeições. Esse milagre demonstra a generosidade de Jesus em promover as necessidades das pessoas. Como líder, o líder ele tem que prover, né, ou promover a necessidade dessas pessoas, ou daquelas pessoas que têm alguma necessidade em particular. Hoje fica até muitas das vezes difícil pela nossa época, pela própria contingência do nosso tempo, pela escassez de recursos. Nós falamos muitas vezes que a igreja ela depende da ajuda dos seus membros, ela depende das ofertas dos seus membros, ela depende dos dízimos que entram para fazer frente às necessidades. E nós, como líderes, não podemos de forma nenhuma fechar os olhos a esta realidade. Ser fiéis no trato, na palavra, no procedimento. Isso aí indica liderança. Como é que eu posso liderar mais tarde uma igreja ou um grupo se eu não cumpro as minhas obrigações como líder? Então, se a igreja ela depende de recursos dos seus membros, se ela depende dos dízimos dos seus membros, se ela depende da ajuda dos seus membros, nós temos uma série de campanhas das igrejas para fazer frente às necessidades daqueles que são menos favorecidos. Mas tem muita gente que não pensa assim. A igreja evangélica, ela não recebe ajuda governamental. Não recebe. Não recebe ajuda de políticos. Alguns até que pretendem ajudar quando há épocas propícias a eles. Mas a igreja, de uma forma geral, ela sobrevive das ofertas, das ações dos próprios membros. E Jesus, ele nos dá o exemplo dessa generosidade quando ele propicia alimento para aqueles que estavam em desvantagens, né? Em desvantagem, como era aquela multidão. Assim como ele sarou aquele doente lá em Betesda, ele também demonstra a bondade e a generosidade no alimentar. E aí todos os milagres de Jesus, eles foram baseados também nessa sua generosidade. Vamos ver, por exemplo, que o princípio de número 7 da nossa disciplina fala que o verdadeiro líder, ele dá com generosidade. Então nós vemos, por exemplo, ao contrário do que a maioria pensa, não é pisando nos outros que os bons líderes atingem o topo. Às vezes pensamos que aqueles que estão lá em cima têm a seguinte atitude: abrir meu próprio caminho, você trata de abrir o seu. Aqueles que atingem o alto, principalmente os que tiveram de vir de baixo, conhecem as dificuldades e decepções da subida numa organização e sabem da importância de ser ajudado. É como aquela figura que tem na aula passada o líder puxando a mão, ajudando os outros a subir. Então, o líder que passa por esse processo, quando ele chega no topo, ele conhece as necessidades daqueles que estão lá embaixo. Quais são, então, os princípios da generosidade? Primeiro, nós anotamos aqui o princípio da doação, ou seja,
ele se doa. Isso aí é generosidade. E em segundo, ter um espírito generoso, como nós vemos em Atos 20, 35, em Mateus 4, 19 e João 14 e 6. Então, como é que isso acontece? O que o líder tem a oferecer? Generosidade, conforme está anotado na nossa apostila, não significa apenas dar dinheiro. Quando a gente fala assim, e dar, a pessoa acha que é só dar dinheiro. Não é dar dinheiro. O líder compreende o conceito do amor de Jesus, sabe que pode dar a si mesmo, muitas vezes de maneira que supera a oferta de coisas materiais. Uma grande parte dos necessitados da igreja, eles não estão querendo bens materiais. Eles não estão querendo dinheiro. É claro que existem aqueles que carecem de uma ajuda material, mas uma grande parte está à busca de um conforto espiritual, né? E isso o líder tem que saber dar. O líder, como o pastor, ele tem que saber dar, ele tem que saber confortar. E o confortar, muitas das vezes, é muito mais importante do que apenas dar alguma coisa material. Você acha que fez alguma coisa, tudo bem, você ajudou, mas não completou aquilo que mais a pessoa precisava, que era uma palavra, que era um carinho, que era um conforto. O líder, ele tem que entender essas coisas. E aí, como é que o líder faz isso? Dando o seu tempo, em vez de reservar todo o tempo para si mesmo, o líder usa para servir. E nós observamos que alguns dos leigos mais atuantes da igreja ocupam posição de liderança nos negócios. O que é isso? Quer dizer o seguinte, o que são os leigos? Os leigos na igreja são aqueles que não são os pastores, que não são os líderes dentro da igreja. Aqueles que compõem o corpo de Cristo, mas que não se destacam em nenhuma liderança. Observe que muitos deles, na sua vida secular, são líderes. Ocupam posição de destaque na empresa, no trabalho, na escola, no quartel, muitos militares de alta patente, que são liderados. Eu tenho particularmente experiências desse tipo, de pessoas de uma posição elevada na sociedade que eram lideradas por mim. Então a igreja é um lugar completamente diferente, como nós falamos, um lugar singular. É um campo muito rico, onde se descobrem lideranças de todos os tipos. Então, quando a pessoa procura servir, a pessoa está não tomando somente o tempo para si, para os seus prazeres, mas está ajudando alguém, que seja numa obra, que seja numa visita, que seja levando as pessoas a terem um momento de descontração, levando uma palavra da parte de Deus para a pessoa. Isso aí é servir ao próximo. Quando a gente fala em servir, a gente tem pelo menos 3 palavras no Evangelho, no grego, né, no original grego, que traduz o serviço cristão, ou o servir cristão, ou aquele que serve. O primeiro que nós falamos é o diáconos. O que é diáconos? Diácono é aquele que serve. No original grego é como se fosse garçom, aquele que serve às mesas. Diácono. Esse tipo de servo, ele se constitui um líder naquele tipo de serviço. Uma outra palavra grega também que fala sobre servir, o servo, é o doulos. A palavra doulos significa servo, mas esse servo, doulos, é aquele escravo, aquele que não tem direitos. Aí ele é apenas servo. Uma outra palavra que tem na Bíblia que fala sobre servir é abedi, que é lá no hebraico, o servo, o escravo no Antigo Testamento.
E tem outra palavra que é aquele que serve. Aquele que serve ao seu irmão, aquele que serve às pessoas, enquanto isso ele está servindo a Deus. Porque ele está servindo a Deus através do serviço que ele presta àquela pessoa. Isso aí é importante a gente saber em liderança. Muito bem, então em liderança, o líder, ele faz isso, dando o seu tempo em prol do seu próximo ou em prol da igreja, dispensando atenção ao seu próximo ou ao seu trabalho na igreja e partilhando as suas experiências. Por isso que o líder, ele produz substitutos, porque ele vai passando as suas experiências. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando as nossas experiências para muitos que aí estão se tornarem mais tarde isso aqui. Passar experiência para outros. E quando nós falamos sobre o princípio da doação, o texto bíblico de Jesus é: de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. E Paulo, lá em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, esse princípio, ele nunca se perde quando se dá. Isso aí é a tônica. Nunca se perde. Então, quando eu dou, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. E o espírito generoso, como falamos. A generosidade se revela de várias formas. Quando o líder planeja com antecedência, tornando a estrada um pouco mais fácil para aqueles que virão depois dele. Isso é generosidade. Por exemplo, você está liderando um grupo, então você organiza um grupo, você organiza essas atividades do grupo, porque você sabe que você não vai permanecer eternamente ali. Quando você sair, o outro que vier já encontra aquilo planejado. Isso é generosidade. Quando eu estou na igreja fazendo uma obra, criando facilidades para a minha comunidade, eu estou dizendo, aquele que vem depois de mim para me substituir, ele já não vai ter mais esse problema. Ele já vai trabalhar a partir daqui. Né? Isso é generosidade, isso é ter um espírito generoso. Agora, um outro tópico, e aí nós temos no capítulo 8, que é a sinceridade. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. Ela é uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Então, a pessoa que é verdadeira, a pessoa que é franca, a pessoa que é leal, faz parte, está no caráter dessa pessoa, está impresso na personalidade da pessoa. Essa pessoa é uma pessoa sincera. Tem uma história que fala sobre essa palavra sincera, que quer dizer sincera, ou seja, as pessoas no passado, elas iam, por exemplo, uma casa, a parede da casa estava toda rachada, então ela passava cera, né? Como hoje tem massas específicas para isso, né? Passava aquela cera e aí pintava a casa estava bonita, e dizia, olha, essa casa aqui está para vender, veja como ela é linda, muito linda, né? Mas ela estava arremendada com cera. Quando o sol batesse forte naquela parede, a cera se derretia e aparecia as fissuras da parede. Né? Então, o importante é a parede sem cera, ou seja, aí veio a palavra sincera. A pessoa que é verdadeira, pessoa que é leal. Leal é uma qualidade da pessoa de não trair. É ser leal. Mesmo que o seu líder esteja errado, você deve procurar aconselhá-lo para demovê-lo daquele erro. E não você abandonar e sair falando mal dele. Isso é deslealdade. Você tem que tentar ajudá-lo, tem que tentar tirá-lo daquela situação embaraçosa em que ele se meteu. E respeitando-o como líder. Isso aí é lealdade. No entanto, é importante salientar que ser sincero não é ser bruto,
Tem gente que tem que ser sincera, não, eu falo mesmo, eu falo na cara, comigo não tem rodeios, não é isso. Não é? A pessoa tem que ser gentil, lembra da gentileza? A pessoa tem que transmitir essa verdade de forma que impacte a pessoa, mas sem destratar a pessoa. A pessoa ser sincero não é ser bruto. É possível ser sincero sem magoar as pessoas quando expressamos a nossa opinião. Então, na sinceridade, nós entendemos o seguinte: não basta dizer a verdade. Como dizê-la é também muito importante. Quando a gente busca nas Sagradas Escrituras, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer dizer, a pessoa dizer a verdade, mas importante é como dizer essa verdade, né? Seguindo a verdade em caridade. Veja o que o apóstolo Paulo fala, seguindo a verdade em amor. Então, o verdadeiro líder, ele diz a verdade em amor. Ele não magoa as pessoas por ser líder. Ele aqui falando sobre a verdade, ele diz assim: o que é a verdade? Há um velho ditado que diz: toda história tem três lados. O seu lado, o lado do outro e a verdade. Então toda verdade tem três lados: o seu lado, o lado do outro e a verdade. Esse ditado deveria nos fazer pensar. Nossa tendência é torcer os fatos a nosso favor, omitindo informações ou acrescentando algumas coisas à verdade. Quando a gente fala no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37, perguntaram a Jesus se ele era o rei, né? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí foi nesse momento que Pilatos pergunta: o que é a verdade? Versículo 38, o que é a verdade? E aí Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Observe os irmãos aí. Primeiro ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele usou um artigo definido, o. Então ele não é um, ele é o. Depois ele disse: eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade. Ele também definiu aí com o artigo definido a. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ele não disse eu sou uma vida. Então Jesus era um líder que ele falava com sinceridade, mas sem machucar, sem magoar. Ele disse a verdade que lhe perguntaram. João 14,6 fala sobre isso aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o verdadeiro líder, ele não ofende. Ele mostra uma verdade imparcial, porque ele é a, não é? Imparcial, mas ele diz isso com todo amor diante de todos aqueles que estavam lhe acusando e tentando lhe pegar em uma cilada. Então o verdadeiro líder, ele diz a verdade com amor. E o outro item da nossa apostila é o perdão. Não é o perdão, é no capítulo 9 da nossa apostila. Jesus é o perdoador. O que é o perdão? O perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o que é o perdão? O perdão, a pessoa tinha a obrigação de cumprir aquele dever, mas não cumpriu. Porque ele não cumpriu?
Porque ele foi desobrigado. Desobrigado por quem? Por alguém que cumpriu no lugar dele. Jesus não cumpriu no nosso lugar? O que foi que Jesus fez? Nós éramos réu de morte, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então nós teríamos que morrer. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vejam que eu agora fui desobrigado de cumprir com aquela maldição que era morrer. E, por outro lado, alguém que me exigia que eu cumprisse com aquele dever, que era o próprio Deus, ele me perdoou. Ele me perdoou. Através de que ele me perdoou? Através de Jesus Cristo crucificado, derramando o seu sangue, isto é, morrendo em meu lugar. Então ele me perdoou por isso, porque ele disse, não, meu filho morreu em seu lugar, então você está perdoado. Então, Jesus é o perdoador. Ele fala aqui algumas nuances importantes desse perdão, e ele fala, por exemplo, como perdoar, por que perdoar, os perdoados podem perdoar, e ele fala que perdoar é esquecer. Perdoar significa apagar um erro. Aí ele fala que na minha experiência pessoal, sei que realmente perdoei quando o meu sofrimento em relação ao erro cometido decresce e não sinto mais agitação, confusão ou tumulto interior diante do acontecimento. Então, na nossa experiência pessoal, nós sabemos que somos perdoados. E como perdoados que somos, nós agora precisamos perdoar. Então, no princípio de número 9 da nossa lição, diz o seguinte, que o líder é capaz de perdoar porque já experimentou o que é ser perdoado. Então, se você foi perdoado, como líder, você agora pode perdoar. É por isso que a Bíblia atribui a nós, os cristãos, a autoridade de perdoar pecados. Quando ele diz, perdoai aqueles que vos ofendem. Se perdoardes os vossos inimigos, assim também sereis perdoados. Então, quando a pessoa é perdoada, ou seja, ela é reconciliada com Deus, ela se torna um perdoador. Aí o líder eficiente é aquele que perdoa. Não podemos trabalhar com uma pessoa que guardamos ressentimento ou rancor contra ela. Aí ele dá os 3 passos importantes do perdão. Primeiro, a autoanálise. Segundo, orar pelos inimigos. E terceiro, esperar a cura. Né? Esperar a cura. Então, esses 3 elementos são importantes para a reconciliação. Vejam só, esperar pela reconciliação é saber que Deus tem essa bondade, essa misericórdia para conosco, a ponto de nos perdoar. Ou seja, esse perdão faz parte direta da nossa reconciliação com Ele. Quando Ele nos perdoa, através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro e imaculado, ele nos aceita de volta como seus filhos. Já não somos mais criaturas apenas, somos, acima de tudo, seus filhos. Então, nós temos essas qualidades para a reconciliação, ou seja, esses passos que abrem o caminho para a reconciliação. Primeiro, autoanálise. Segundo, orar pelos inimigos. E terceiro, esperar pela cura. O que é a autoanálise? Às vezes precisamos nos perguntar por que estamos guardando rancor,
porque acabamos nos sentindo feridos ou zangados. Como disse um amigo meu, um homem de Deus, ninguém pode ferir seus sentimentos a não ser você mesmo. Então, a palavra bíblica é que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Quer dizer, irai-vos e não pequeis. Nós podemos nos irar, nós somos sujeitos a nos irar. Nós somos sujeitos naquele momento de rancor, naquele momento de ira, nós falarmos ou atingirmos algumas pessoas, mas depois nós vamos a essas pessoas e perdoamos, para que esse rancor não seja guardado. E isso é feito através de uma autoanálise, como nós vimos aqui. Poxa, por que é que eu estou guardando rancor dessa pessoa? Eu não posso viver na igreja com rancor do meu irmão. Eu não posso. Principalmente como líder. Você tem que buscar, de certa forma, a paz com essa pessoa. Segundo passo é orar pelos inimigos. Verificar todos aqueles que são, entre aspas, nossos inimigos e apresentar a Deus, orando, pedindo perdão, pedindo a bênção sobre eles. Ele aqui, na apostila, ele faz até uma observação. Por que não anotar em um papel o nome de seus detratores ou daqueles que lhe maltratam, dos seus rivais, dos críticos, e levá-los até a presença de Deus todos os dias? Anota no papel, ele pede, né? Ele dá essa dica aí. Anota no papel o nome de todos aqueles que são seus perseguidores, seus críticos, seus rivais, e leva à presença de Deus. E ele ainda diz assim, olha, e não ore assim: Deus, por favor, aperte o João, o José, o fulano, até que ele tome jeito. Em vez disso, diga: Pai, ajuda-me a entender o João, o José, o ciclano, a ter compaixão dele. Então, isso aí faz com que nós sejamos pessoas perdoadoras. E, finalmente, o outro passo é esperar a cura. Precisamos trabalhar pela reconciliação. Temos que esperar que ela aconteça. Podemos abordar nossas feridas com o coração aberto, dizendo: Senhor Deus, sei que vou perdoar e esquecer o que João, o que José, o que Maria fez. Isso pode acontecer. É só deixarmos que aconteça. Então você pede a Deus, né? E aí essa cura vem ao seu coração. E essa cura vindo ao seu coração, você vai viver uma vida nova, uma vida que nós podemos dizer uma novidade de vida, né? Então, prezados seminaristas, nós estamos encerrando esta aula e na próxima aula nós vamos dar continuidade a essas qualidades de um bom líder, de um pastor, para que nós tenhamos como levar adiante esta obra maravilhosa que é a obra de Deus, através do nosso trabalho eficiente como líderes. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo se encarregue de colocar em nós esse desejo ardente de servir ao Senhor, quer como líder ou inicialmente como liderados, mas que façamos com boa vontade e desejo de ver a obra alcançar o seu objetivo. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Amém. Eu fiquei observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei
Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém.